Bom dia, oitavo ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje nós vamos dar início ao livro 4, tá? Unidade 4, capítulo 1, e vamos falar sobre os movimentos da Terra. Vamos lá? Espero que todos já estejam com material, ok? Bom, então, nós vamos iniciar falando sobre a relação que existe, né, entre os corpos celestes, né? Nós já estudamos esse tema em alguns momentos, né, em anos anteriores, tá? Mas nós vamos dar uma introduçãozinha falando, né, que a Terra era um planeta, né, do Sistema Solar e está a uma distância de 150 milhões de quilômetros de distância do Sol, tá? Aí a gente vai fazer uma pergunta, né? Você imagina o que faz com que a Terra sempre fique a essa distância do Sol e não saia vagando pelo universo, ou seja, que a Terra sempre vai estar, né, digamos assim, nessa órbita, né, do Sol, a essa distância do Sol. Então, por que isso acontece, né? Isso acontece, gente, porque ocorre uma força que liga a Terra ao Sol, que é chamada de força gravitacional. Essa força gravitacional, ela faz com que os corpos que possuem massa, eles possam se atrair. Então, por isso que a Terra ela não fica vagando de um lado para o outro, ok? O Sol, ele representa 95% da massa de todo o Sistema Solar. Então, ele consegue, né, atrair todos os planetas e todos os outros astros para a sua órbita, né, fazendo com que eles realizem um movimento, né, chamado de translação. E além desse movimento, gente, de translação, a Terra também realiza um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, tá? Que é o que a gente vai discutir nos próximos slides, tá? Nós temos aqui mostrando esses dois movimentos que a gente vai falar ao longo da nossa aula. Primeiramente, o movimento de translação. Então, a translação é um movimento que a Terra, aqui é o Sol, é um movimento que a Terra faz de forma elíptica, né, com uma distância fixa do Sol, ao redor do Sol, tá? Isso dura aproximadamente 365 dias e 6 horas, tá? Ou seja, um ano. O movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno dela mesma. É como se tivesse aqui um eixo, ó, como se eu colocasse um palitinho aqui no meio da Terra e rodasse, né, a Terra. Então, o movimento de rotação, ele vai ser responsável, né, pelo dia, né, período claro, período escuro, dura aproximadamente 24 horas, né? Aí no slide nós temos 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos, tá? Então, a Terra, ela realiza esse movimento de rotação, aqui dá para ver melhor, aqui seria o eixo central, aqui o eixo, o ângulo, tá, gente? Que a Terra faz nesse ângulo de eixo imaginário é de 23,5 graus. Então, ela vai, ó, girando assim. O lado que está voltado para o Sol é dia, o lado que não está sendo iluminado pelo Sol é noite. Então, da mesma forma que a Terra, a Lua também faz movimentos, né? Quais são os movimentos que a Lua faz em relação? Temos a rotação, que a Lua, ela gira em torno do seu próprio eixo, tá? O de revolução, que é quando a Lua gira em torno da Terra. E o de translação, que é quando a Lua gira em torno do Sol com a Terra, tá? Então, esses aí são os movimentos da Lua. Assim como a Terra tem movimentos, a Lua também tem movimentos, tá? Agora, só para a gente poder realmente reforçar, né, o movimento de rotação, sempre a Terra, ela roda no sentido oeste para leste, duração de aproximadamente 24 horas ou um dia,
né? Esse movimento ele é responsável por originar tanto os dias quanto as noites, ok? E é responsável também pelos fusos horários, né, que há no nosso mundo. Então existem vários fusos horários, né, que vão mudando de acordo com o movimento de rotação, tá? Agora nós vamos falar sobre o movimento de translação. É aquele movimento mais longo, é quando a Terra ela gira por cerca de 365 dias ao redor do Sol, ou seja, de um ano, tá? Em razão da Terra ter aquele eixo de inclinação que a gente mostrou na imagem anterior, né, que é mais ou menos 23,5 graus em relação ao vertical, a distribuição da luz do Sol ocorre diferente nos hemisférios norte e sul, tá? Tem hemisfério que é mais iluminado, tem outro que fica mais no escuro, ok? Dependendo da estação do ano. E o movimento de translação também, em conjunto com o eixo inclinado, né, que a Terra faz, naquele ângulo de 23,5 graus, é responsável pelas estações do ano, tá? Primavera, verão, inverno e outono. E os dias de início dessas estações, elas são denominadas, né, de equinócio e solstícios, tá? Os equinócios ocasionam dias e noites com a mesma duração, tanto no hemisfério norte quanto sul, e os solstícios, que iniciam o verão e o inverno, promovem uma maior iluminação em um dos hemisférios, tá? Quando o hemisfério, por exemplo, quando o hemisfério estiver recebendo mais luminosidade, ocorre o solstício de verão, que caracteriza dias mais longos do que as noites. Quando o hemisfério é menos iluminado, ocorre o solstício de inverno, e isso é caracterizado por ter noites mais longas do que os dias, tá? Aqui nós temos um esquema que mostra, né, as estações do ano, mostrando o equinócio e o solstício, ok? Vamos lá. Aqui nós temos o equinócio de 21 de março. No equinócio de 21 de março, gente, ocorre o início da primavera no hemisfério norte, tá? E do outono no hemisfério sul. O solstício, né, de 21... nós temos aqui o solstício vamos daqui para cá, tá? De 21 de junho, o início de verão do hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul. Aí temos aqui o equinócio de 22 ou 23 de setembro, tá? Ocorre o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. E termina aqui com o solstício do dia 21 ou 22 de dezembro, tá? Dando início ao inverno no hemisfério norte e do verão no hemisfério sul, ok? Aí no livro de vocês, na página 232, nós temos aí as estações do ano, né? Mostrando como um gráfico bem didático, né? A primavera, o inverno, o verão e o outono. E os meses do ano correspondentes, tá? A primavera, né? De setembro, outubro e novembro, tá? É o período, né, de regularidade climática, marcado, né, pelo final da estação seca e o início da estação chuvosa, também caracterizado por muitas espécies de plantas florescerem nesse período, tá? Por isso que o nome é primavera. Aí nós temos de dezembro, janeiro e fevereiro, o que nós chamamos de verão, tá? Nesse período, gente, os dias são mais longos do que as noites, né? Há uma maior radiação de luz do sol, temperaturas e umidade também
relativa do ar são mais elevadas, isso no verão. O outono, né, começa de março, abril e maio. Esse período ocorre uma redução das temperaturas, também da umidade do ar e também das chuvas, ok? E também algumas plantas, né, caracterizadas pela queda das folhas, ok? Também o mecanismo adaptado, né, à próxima estação, que é o inverno. Tá? Elas perdem as folhas para poder não gastar energia quando chegar o inverno, junho, julho e agosto. Nesse período é mais frio, mais seco, tá? As chuvas são mais, diminui, né, o seu volume, certo? E é comum também ocorrer nevadas, né, geadas, durante esse período aqui dessa estação, ok? Agora nós vamos falar sobre as zonas climáticas, né? Então, a desigualdade, né, de receber a energia do sol e também a latitude caracterizam as zonas térmicas, né, também chamadas de zonas climáticas, que vão influenciar os diferentes tipos de clima do nosso planeta, ok? Nós temos as zonas polares norte e sul, ou seja, zona polar, né, zona do polo norte, zona do polo sul. Essas zonas, elas apresentam a menor temperatura média, né? Temperatura negativa durante todo o ano, tá? Então, no Polo Norte e no Polo Sul. A gente vai já mostrar a imagem, ok? Zonas temperadas do Norte e zona temperada do Sul. A temperatura média, ela é mais amena, ela não é tão fria, né? Sendo significativa a diferença entre o período mais quente e o período mais frio. Então, aqui nessa zona temperada, é possível ter, durante um ano, um período mais quente e um período mais frio, tá? Temos as áreas dos trópicos de Câncer e do trópico de Capricórnio. Nessa região, gente, as temperaturas médias do ar, né, apresentam uma temperatura média do ar alta e também uma grande pluviosidade, né? Chove bem nessa região, tá? E aqui no Brasil, né, só ressaltando, como o Brasil ele tem uma grande área, né, em forma de quilômetro, o Brasil ele pega muito, né, dessas áreas de zonas climáticas, há uma grande variedade, né, de climas aqui devido à sua posição geográfica, tá? Então aqui a gente tem, ó, as zonas térmicas, tropical, temperada e polar. Como nós falamos, nós temos a zona polar, né, norte e a sul, ou glacial ártica e glacial antártica. Temos as zonas temperadas, tanto a do norte quanto a do sul. E temos as zonas tropicais. Lembrando, gente, que as zonas térmicas são regiões que se caracterizam por apresentar certa particularidade da temperatura em função da quantidade de calor recebido do sol. E daí formam essas faixas, né, no sentido leste-oeste no globo terrestre. Tá ok? Então, gente, 8º ano, né, a nossa aula de ciências vai ficando por aqui, tá? A atividade de casa vai na agenda de vocês. Não deixem acumular conteúdo, a gente está começando hoje o nosso livro novo, tá? E bom estudo para todos. A gente se vê na próxima semana.